Agora eu quero ouvir mais a voz dos irmãos. Tô vendo gente quietinha, quero ouvir. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Jesus veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É um dia seu amor sentir, sua imensa graça receber. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado estás, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Muito bem. Outra musiquinha que foi escolhida, é muito gostosinha também, fala que é satisfação, é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Quem conhece? Quem conhece? Muito bem, então nós vamos aqui tocar mais baixinho, porque eu quero ouvir a voz dos irmãos, ok? Vamos lá? Satisfação é ter a Cristo, prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Ai, como é bom, né? Relembrar alguns corinhos, alguns hinetos. E esse próximo que a gente vai cantar, ele foi até difícil de achar, né? Na internet, a letra, mas a gente aprendeu. E eu vou confessar para os irmãos, foi uma alegria muito grande o nosso ensaio com essa música. Então a gente vai cantar, espero que os irmãos também cantem. E espero que seja tão gostoso para os irmãos como foi para a gente ontem. Porque ontem a gente realmente curtiu aqui essa musiquinha, né? É do Luiz de Carvalho. Alguém conhece? A música é do Luiz de Carvalho. Graça de
pegar. Valtinho, vamos lá. Você consegue? Ela que mais sabe. Sol. Vamos lá. A mais novinha que mais sabe. Só um momento. Jamais me faltará a graça de Jesus. Jamais me faltará. Vamos lá. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará. Jamais me faltará. A graça de Jesus jamais sem nunca descansar. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará. Coração de novo. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará. Jamais me faltará. Eu canto noite e dia, de noite sem parar, com muita alegria, sem nunca descansar. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará no coração. Muito bem. Vocês lembraram a letra? Deu direitinho? Deu? Tô pedindo bis. É? Ah, vamos cantar mais uma vezinha? Ah, pra gente o ensaio foi bom. Peraí. Pera só um minutinho, irmã Cristina. Só um minutinho. Oi? Sem nunca me cansar. Ah, a gente achou sem nunca descansar. É, mas tudo bem. Sem nunca me cansar. Vamos lá, irmãos. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará. Jamais me faltará. canto noite e dia, de noite sem parar, com muita alegria, sem Nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará. jamais me faltará no Coração. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará. Jamais me faltará. Eu canto noite e dia, de noite sem parar, sem muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará no coração. Muito bem, eu espero que os irmãos tenham aprendido. Eu espero que a gente também tenha aprendido. Espero que nós, né? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Em primeiro lugar, por essa igreja, que nós nos sentimos tão à vontade, nos sentimos em casa, porque o Senhor é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, ó Deus. Então, obrigada por essa oportunidade, esse momento de louvor tão gostoso, ó Deus, onde nós podemos aprender, podemos entoar cânticos ao Senhor, ó Deus. E realmente a sua graça jamais nos faltará, ó Deus. Não tem nos faltado e jamais nos faltará, ó Deus. E nós te agradecemos por isso. É isso que nós estamos cantando, é isso que os nossos idosos têm vivido na vida deles, a graça do Senhor, ó Pai. E alguns versículos que nos mostram, ó Deus, se temos a graça, temos tudo, porque a sua graça nos bastará, ó Deus. Então que seja essa uma realidade na nossa vida, ó Deus, e que esteja com cada pessoa aqui da melhor idade, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando por este dia, ó Deus, que resolvemos comemorar. E isso é muito bom, ó Deus, porque um dia nós todos estaremos nessa idade. Então, assim, é muito honroso, ó Deus, assim, termos pessoas assim, com tanta experiência, com tanta sabedoria, que nos ensinam, ó Deus, que nos mostram, ó Deus, como devemos agir. Então, realmente somos gratos pela vida de cada um deles aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, que seja um dia agradável, que seja um dia abençoado para eles também. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Com muito orgulho, quero chamar minha avó, a qual declamará uma poesia. Fica, Senhor, comigo, de Joia Júnior.
Fica, Senhor, comigo. A noite é vasta e fria. Segura minha mão até que chegue o dia. Em tua companhia é claro o meu caminho, e eu não quero ficar para sempre sozinho. Não fosse teu cuidado, eu por certo estaria abatido e infeliz numa senda de espinhos. Fica, Senhor, comigo. O coração da gente é fraco e pequenino, e bate fortemente ao prenúncio fatais de procelas cruéis e rudes temporais. Dá que eu possa sentir, Senhor, eternamente, amparando o meu ser, teus braços paternais. Fica, Senhor, comigo. A mocidade passa como a leve espiral escura de fumaça. E a solidão do velho é triste e sem alento, cheia de incerteza e mau pressentimento. Mas ao teu lado eu terei consolo na desgraça, conforto na miséria e paz no sofrimento. Fica, Senhor, comigo. Meus olhos sem luz querem também te ver na estrada de Maús de minha vida. Só tu és meu amigo, meu melhor amigo. Por isso é o que eu te peço, ó bendito Jesus. Eu não quero estar só. Fica, Senhor, comigo. Amém. Agora gostaria de chamar a irmã Rosalina para uma inspiração musical. O céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito
Agora teremos os momentos de dízimos e ofertas. Cantemos com muita alegria o hino do cantor cristão 112. Vem sendo, vem Jesus. Por favor, coloquem-se em pé. Sim. Que confusão. CC, HCC, mas esse hino é igual, tanto no cantor cristão como no hinário para o culto. Mas o pessoal preferiu o cantor cristão, mas aquele é igualzinho, tá? 4 estrofes, sem problema. 153 do HCC. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todo
Amém. Glória a Deus. Nesse momento, gostaria de chamar o seu Walter, por gentileza, para fazer a oração de agradecimento. E já nessa oração, pedir que Deus abençoe a mensagem e fale através do pastor. Santo Deus e bendito Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia tão especial, Senhor. Primeiramente, que é o dia considerado, Senhor, e o dia do Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa nesta hora, Deus. O único intuito, ó Deus, de poder louvar e dignificar teu santo e bendito nome, Pai. Obrigado também por cada irmão idoso, Senhor. Pelo seu dia, ó Deus, pedimos, Senhor, que Ele esteja abençoando a vida de cada um, Senhor, de nós. Que nós, ó Deus, que ao longo desses anos todos, ó Deus, nós aprendemos, ó Deus, a Tua Palavra, aprendemos a viver a Tua Palavra, Pai. Ó Deus, continue conosco no transcorrer desse dia, ó Deus. Esteja abençoando também, ó Deus, nossos irmãos que contribuíram agora com seus dízimos e ofertas, ó Pai. Que Tu esteja, ó Deus, capacitando a vida dos nossos irmãos, ó Deus, que são incumbidos, ó Deus, Pai, de distribuir, Senhor, esses recursos, ó Deus, para a Tua obra, Pai. Esteja abençoando também o pastor que estará trazendo a mensagem agora, ó Deus, que ele seja inspirado por Ti, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha de acordo com as necessidades dos nossos corações, Pai. É no nome santo de Jesus, ó Deus, que eu Te peço e agradeço. Amém. Na parede do corredor do apartamento onde estou morando, nós enchemos de prego, coisa que não deveria ser feita, e depois colocamos um monte de fotografias. Algumas fotografias um pouco mais recentes, algumas que a gente olha e já percebe alguma diferença que existe já nas crianças, como elas vão crescendo. Outras que vão revelando algumas coisas engraçadas, né? Tem um fio de cabelo branco aqui, outro aqui, e a gente começa a ver na fotografia, não repara no dia a dia. Depois colocamos algumas fotos de amigos, parentes, e a parede ficaria pequena se a gente fosse colocar tudo que a gente gostaria de colocar ali. E durante o dia passamos ali um montão de vezes, às vezes esquecemos. Mas de vez em quando eu sempre dou uma paradinha, ainda dou uma observada. Quando chega alguém e quer ver, a gente olha junto. E duas fotos estão ali que são bastante interessantes. Uma foto que mostra o meu sogro quando era bem pequenininho, nenê ainda, e uma que mostra o meu pai na mesma situação. A fotografia naquela época deveria ser um evento, né? Hoje é o dia de tirar fotografia. Então havia todo um preparo, o figurino, o cabelo, todo o preparo da máquina fotográfica. Então as poses são bem parecidas e ficaram registradas ali aquelas duas fotos, colocamos juntas assim, ficou uma coisa bem interessante. E eu fiquei pensando então que as fotos marcam um momento, uma época, e as fotos mais antigas ainda em preto e branco, algumas coloridas, à mão, né, por um artista. E as fotos vão revelando os tempos que se passaram e algumas memórias, a história da vida. É muito interessante quando a gente olha essas fotografias e fica pensando no que aconteceu naquela época, o que aconteceu depois, tudo que passou daquela época até o dia de hoje, como as coisas estão diferentes. Assim são as emoções que a gente vive. Às vezes ouvimos músicas que nos fazem lembrar de momentos ou situações interessantes. Como nós cantamos aqui estas músicas hoje, elas me fizeram lembrar de momentos muito importantes da minha vida, em que ainda era criança, em que era um pouco mais jovem. Então, as músicas também nos retratam sensações, emoções, e vão nos lembrando algumas coisas. E depois eu fiquei pensando uma outra coisa muito interessante.
que graças a Deus as coisas conseguiram mudar bastante atualmente, e principalmente aqui no Brasil, para as nossas vidas, em que o idoso está muito bem reconhecido, e na sua família, na sua condição, inclusive bastante assediado pelo comércio, que o comércio oferece viagens, passeios e oportunidades. Então eu dou graças a Deus por isso, e vejo que ainda assim há muitos que procuram preencher a sua vida com estas coisas. Às vezes vejo alguns idosos, e você pode ter percebido, quando passamos na rua, alguns idosos estão sentados na frente das suas casas, colocaram uma cadeirinha lá e ficam sentadinhos ali, porque ficar dentro de casa olhando para as paredes ou só assistindo televisão já não tem mais graça, né? Então fica ali sentado vendo o movimento, ver se passa alguém conhecido, alguém que diga um bom dia, que consiga fazer o dia ser diferente e útil ainda. E vejo que ainda muitos estão nessa situação. Alguns se alegram muito de poder ter alguma coisa para fazer, então pegam a sua aposentadoria, vão viajar um pouquinho, vão ver alguma coisa diferente, realizar algum sonho antigo. Talvez alguns de ir para a Disneylândia, esse sonho não vai ficar muito atrativo mais, né? Ir naqueles brinquedos que pula e joga para cima e para baixo. Mas às vezes alguma viagem, conhecer algum lugar bom, bonito, ainda conseguem realizar esses sonhos. E vejo que esses idosos ainda estão tentando manter alguma atividade boa na sua vida. E o que me deixa muito feliz é ver que a vida na Igreja de Cristo Jesus, especialmente aqui na Igreja Batista Ebenezer, é uma vida que ainda mostra que a vida do idoso é uma vida útil, é pertinente, é uma vida importante para as vidas e para a existência da própria igreja. Quando nós vemos aos domingos, de uma maneira comum, os idosos participando de muitas atividades da nossa igreja, e especialmente hoje, né, apresentando os seus talentos, as suas condições de adorar a Deus, de estar presente, de fazer parte da nossa comunhão aqui. Acho que isso mostra como Deus nos valoriza e como Deus nos capacitou para sermos úteis, importantes e ainda eficazes em toda a obra que Deus colocou sobre as nossas vidas. Nas quintas-feiras fico muito feliz. Às vezes um dia triste, sem sol, meio chuvoso. Nesse inverno tivemos dias muito frios, mas aí quando a gente vem para o culto às 3 horas, aqui estão muitas irmãzinhas. Uma passa na casa da outra e cada uma prepara uma coisa. Algumas usam o forno da sua casa e preparam coisas maravilhosas. Outras passam na padaria e aproveitam os dotes culinários do padeiro. E assim a gente se junta aqui depois, num café muito gostoso. E temos o tempo de oração, de compartilhar. Tempos muito importantes de intercessão por muitas vidas. Às vezes os irmãos nem ficam sabendo. Alguém que passa para alguém, que passou para outro, que passou para outro, que alguém estava doente, que alguém estava precisando de um emprego, que alguém estava em um momento de necessidade, que havia uma criança doentinha, e assim essa informação passou e chega aqui nos cultos de quinta-feira, e Emma Libra dirigindo o programa e comenta com todo mundo e pergunta da situação de todo mundo, e todo mundo conversa um pouco e expõe: agora vamos orar, e são apresentados diante de Deus as nossas vidas e as nossas famílias. Assim vemos como é importante ter alguma coisa para continuar a nossa vida, não apenas porque não chegou o fim, mas principalmente porque Deus nos deu mais um dia. Assim, não só pela idade que tem o idoso, mas pela experiência que adquiriu, pela rede de relacionamentos que estabeleceu, pela autoridade que Deus deu, pelas condições que Deus permitiu que ele vivesse. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 1.
Nós vamos ler até o versículo 7. Provérbios capítulo 1 diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Fiquei pensando que Salomão, quando escreveu este trecho dos vários escritos que estão no livro de Provérbios, ele não era um homem inexperiente, nem imaturo e nem jovem mais. Era alguém que já tinha vivido muitas coisas, alguém que sabia de muitas coisas que tinham acontecido, já tinha estudado muitas coisas. Deus já tinha respondido ao seu pedido de ser um homem sábio, e agora ele está deixando um legado, e ele está deixando alguma coisa para ser ainda aproveitada. Não é um homem que, por ter a sua idade avançada ou por já ter vivido muitas coisas, falou: agora é só descansar e esperar os dias, mas ele deixou ainda algo para ser vivido, experimentado e ser aproveitado. Duas palavras me chamam a atenção nesse texto que ele coloca, e ele as repete. Estão no versículo 2, sabedoria e disciplina, e depois no versículo 7, sabedoria e disciplina. Achei interessante que o incentivo de Salomão para a vida das pessoas que lerem os seus provérbios é que sejam pessoas sábias e tenham disciplina. A intenção de Salomão é que as pessoas aproveitem a sua vida, não sejam desregrados e nem sejam burrinhos, para que não errem e para que não assumam caminhos que não consigam consertar depois, mas para que andem por bons caminhos, para que todo dia, ao findar o dia, ele possa dizer: valeu a pena. Não fazer como temos ouvido ultimamente, da pessoa dizer assim: não me arrependo de nada do que fiz, sabendo que no fundo ela errou muitas coisas. Não para andar dizendo: vou andar sem arrependimentos, mas para andar dizendo: vou andar sem precisar ter do que me arrepender. Vou andar com sabedoria, com dignidade, com disciplina, vivendo uma vida regrada, intensa, plena, como Jesus oferece, mas sabendo que de todas estas coisas aproveitarei e deixarei legados, deixarei coisas boas, como nós temos visto aqui. Quando eu observo as crianças e vejo todo o seu empenho, aquilo que elas estão aprendendo a fazer, o dia em que elas fazem homenagens aos pais, às mães, e cantam aqui na frente, e sentem que estão no seu espaço, né? Estão à vontade. Às vezes as menorzinhas começam a andar aqui pela frente, elas sentem à vontade aqui na igreja, sentem que aqui é o lugar delas, conhecem todo mundo, tem que dar beijo em um montão de tios e tias e avós e vós, e elas sentem-se que estão bem. Eu vejo que elas olham e sentem-se realmente isso, que tem oportunidade aqui. Aqui é o lugar delas, porque elas veem a família delas aqui, veem que nós estamos alegres. Elas percebem que aqui não é um lugar nem de temor, nem de opressão, mas é um lugar de fazer muita coisa, de cada um ter a sua oportunidade, de todos participarem, de todos estarem felizes, de na tristeza terem amparo e segurança, e na felicidade poderem celebrar de muitas maneiras. Então elas estão aprendendo conosco. Os mais jovens estão cheios de força, e o livro de Provérbios fala isso, que a beleza dos jovens é a sua força, e eles estão animados e querendo fazer as coisas, descobrir a vida, e estudando, e viajando, e trabalhando, e preparando a sua família, e preparando para os outros anos que virão. Estão cheios de vontade, e vão até altas madrugadas,
e depois ainda acham um horário entre a noite e a manhã para saírem, para fazer alguma coisa. E depois, uma idade chega um pouquinho mais, já estão casados e têm os seus filhos, então estão um pouco mais calmos, e agora começam a refletir onde eu cheguei, o que é que eu já conquistei, quais são as coisas que são importantes, onde a minha família está, quais são as coisas que eu preciso fazer agora que já não tenho mais tantas oportunidades de mudanças. Mas para cada uma destas fases, todas elas estão olhando e tendo segurança nesta fase que estamos homenageando hoje, os idosos. Todos olham para esses idosos e veem idosos que estão aqui na igreja orando, tendo comunhão, tendo amigos, tendo relacionamentos, participando das coisas, interferindo na vida da igreja, sempre de maneira positiva, e principalmente fazendo como Salomão, deixando um legado, deixando algo para os outros. A vida de cada um dos idosos, na sua personalidade, tem as suas qualidades, os seus defeitos, todos nós temos, mas eu agradeço a Deus, porque sempre há algo bom que o idoso possa viver e possa deixar aqui todos os dias, algo que ele possa acrescentar na vida das pessoas, algo que ele possa contribuir para a vida e para a existência da igreja e automaticamente para a vida de cada um de nós. Entendo que a palavra que me chocou no versículo 7, que vem antes de sabedoria e disciplina, é a palavra desprezo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Em muitos lugares, e muitas pessoas ainda desprezam os idosos. E vemos que a nossa igreja vai no sentido contrário, no sentido mais bíblico, no sentido do amor de Deus. E ao invés de desprezar, que seria ruim, fazemos o contrário, nós homenageamos, nós nos espelhamos, nós queremos seguir o exemplo e nós almejamos. Todos nós almejamos chegar na mesma idade. Lembro de algumas qualidades desses idosos. Eu vou fazer visita e, como pastor, me preparo para que possa deixar alguma coisa boa. Posso deixar uma palavra, posso deixar um texto bíblico, posso deixar uma oração, um momento de comunhão. Às vezes vou sozinho, às vezes vou com algum irmão, às vezes vou com os adolescentes, os jovens. Sempre alguém está participando comigo. E eu penso então na importância de deixarmos alguma coisa, mas todas as vezes que eu vou, eu sou mais abençoado. Então eu tenho sempre uma palavra, tenho sempre algo preparado para nos receber, tenho um testemunho de vida que é colocado, vejo a fé dos irmãos, a palavra dos irmãos. Então cada vez que eu vou, eu percebo que o desprezo traria um prejuízo muito grande para a minha vida. E quando faço o contrário, quando honro o mais idoso, quando me espelho no mais idoso, quando procuro aprender com o mais idoso, eu sou muito abençoado. E aquilo que os idosos da nossa igreja têm vivido e têm deixado para a igreja tem sido muito abençoador. Então quero deixar 2 incentivos. Um para os mais idosos, dizendo: nunca pare, nunca desista. Todas as coisas que você vive, elas não estão numa fotografia velha, não estão apenas retratadas como algo do passado, mas cada dia, cada presença sua na igreja, cada vez que você liga para alguém, cada vez que você ora por alguém, você continua escrevendo uma história da sua vida, da sua participação, continua escrevendo um legado, continua escrevendo a vida de outra pessoa através da sua vida. É muito importante que você nunca considere que você é menor ou desprezado aqui na igreja. E o outro incentivo é para os que não chegaram ainda nessa idade, que possamos almejar com todo o coração, entendendo, homenageando e aprendendo com eles todos os dias. Se tem uma coisa que nós gostamos é da vida. Quando a pessoa está bem consigo mesma, não tem nenhum problema mais grave, ela quer continuar vivendo.
Ela quer um dia após o outro, ela quer dormir hoje e acordar amanhã. E se vai para o hospital, ela quer sair do hospital e voltar para casa. Então, se nós queremos viver, significa que nós queremos chegar nessa idade. Então, significa que vale a pena honrarmos desde já essa idade, fazer com que os nossos idosos se sintam amados e participantes, cada um na sua limitação. Os mais jovens, por ter menos experiência; os mais idosos, por ter menos vigor; os mais novos, por estarem ainda com toda a sua força, o seu ímpeto de fazer e querer o mais novo; os mais idosos, por quererem mais estabilidade, por terem mais segurança nas suas experiências. Assim nos formamos como corpo de Cristo, onde juntos escrevemos a história da igreja, das nossas vidas, das nossas famílias. E é nessa unidade que nós queremos andar. Deus nos abençoe para andarmos assim, deixando legados, buscando essa sabedoria e essa disciplina para a nossa vida, como disse Salomão, mas andando neste amor intenso que Jesus programou para nós, sendo um corpo só. E fazemos como muitos dos irmãos fizeram. Lembro que uma das vezes que fui na casa do irmão Moisés, ele tinha muita dificuldade para ler, e com já os seus mais de 100 anos de idade, muitas dificuldades para algumas coisas, mas ele declamou um texto bíblico, um texto de Salmo que eu já não lembro mais, mas ele declamou usando apenas a sua memória. Então, graças a Deus por essas vidas que nos abençoam, que nos motivam, que nos ensinam, que possamos andar nesta unidade e que o legado que vocês têm deixado para nós nunca seja esquecido, e que você continue escrevendo essa história todos os dias, para que todos sejam abençoados. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Nesse momento, em pé, peço que todos nós leiamos os versículos 14 e 15 do Salmo 92, que se encontram em nosso boletim, todos juntos. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmos 92, 14 e 15. Ainda em pé, gostaria que nesse momento, somente a nossa terceira idade, lesse com muita força, com muita alegria esse versículo, por favor. 1, 2, 3. Amém. E com grande alegria nós podemos dizer aqui que os irmãos falam: mesmo na velhice damos fruto, permanecemos viçosos e verdejantes. Então, que os irmãos continuem assim. Teremos agora a homenagem a vocês, terceira idade. Precisa abrir o microfone aqui, Felipe? Abre o sem fio, por favor. Alô? Bom, nós preparamos uma pequena homenagem para vocês. Porém, Felipe já falou, não vai rolar. Nós fizemos tudo na projeção. E ela, por algum problema lá, não está funcionando. Então, os 2 momentos especiais que nós tínhamos preparado vão ficar guardados para um outro dia. Mas eu gostaria de chamar aqui à frente todas as pessoas que têm de 65 anos para cima, que estão aqui hoje. Por favor, venham aqui à frente. Todo mundo que tem mais de 65. Agora não adianta ninguém querer inventar que tem mais só para vir aqui à frente, tá? Olha que grupo bonito.
Nós tivemos durante este ano e ano passado palestras com a irmã Marília Berzins, né, do Brás. Ela é uma gerontóloga reconhecida em todo o país. E quem esteve vai lembrar de uma coisinha que eu vou falar. Ela disse que nós não podemos chamar este grupo de terceira idade. Porque hoje, se nós considerássemos as pessoas que têm mais de 100 anos, né, no nosso Brasil, nós encheríamos o estádio do Pacaembu. Nós não podemos chamar esse grupo também de melhor idade, porque a melhor idade da vida de cada um é uma experiência muito particular. Talvez você tenha tido uma infância triste, sua infância não foi a melhor idade. Talvez você tenha tido uma época adulta muito feliz, e talvez essa seja a sua melhor idade. Talvez agora seja a melhor idade ou não. Então também não é a melhor idade. Ela falou que o termo correto que nós devemos usar para nos referir às pessoas com mais de 65 anos é pessoa idosa. E esse idoso livre de qualquer preconceito. Só quer dizer que você viveu mais um pouquinho. E vai viver ainda mais. Terceira, quarta, quinta idades, aquilo que o Senhor tiver para você. Porque enquanto nós respirarmos, o Senhor está trabalhando alguma coisa em nossa vida. Nós tínhamos preparado uma projeção que falava sobre as árvores antigas. Né? Quando vemos uma árvore antiga, uma árvore frondosa, ficamos pensando que ela oferece sombra, oferece abrigo. Né? É sustento para o ninho dos pássaros, oferece alimento em abundância, quando é uma árvore frutífera, ali que as pessoas recorrem. Ela vence os temporais porque as suas raízes estão firmadas na terra. E vocês, para nós, são essas árvores antigas. Vocês são proteção, são sombra, são sustento, são esperança. E são certeza de que esta nova geração, olhando para vocês, terá motivos para permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo. E por isso nós louvamos a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje. Vou chamar o pastor Wagner e ele vai orar agradecendo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Para eles sim, uma salva de palmas que eles merecem. Fiquem em pé também, por favor. Vamos orar juntos por cada uma dessas vidas. Senhor Deus, graças te damos por esses irmãos tão queridos e amados, que construíram uma história tão importante nas nossas vidas. E nós estamos gratos por cada um dos dias de suas vidas, e porque eles estão aqui conosco, e estão sendo homenageados pela importância que tem para nós. E nós queremos considerar cada um deles, ó Deus, e queremos que eles sintam-se amados pelas nossas vidas, pela igreja, e continuem percebendo o amor do Senhor sobre a vida deles. Que continuem sendo essas árvores frondosas, continuem sendo exemplo para as nossas vidas, a nossa segurança, os nossos modelos. Que o Senhor os abençoe com a alegria que vem do Senhor. E que o Senhor os abençoe para que continuem sendo frutíferos, estabelecendo a história de Cristo Jesus através de cada um deles nas nossas vidas. Os abençoe, ó Deus, os encha de alegria, de esperança, de amor e fé também. Nós pedimos ao Senhor por eles, os apresentamos ao Senhor com honra, os apresentamos ao Senhor com alegria no coração, os apresentamos ao Senhor para a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Todos aqui somos árvores antigas, mas sem cupim. Deixa eu contar uma experiência do Jardim das Oliveiras. Quando a gente esteve visitando o Jardim das Oliveiras, aquelas oliveiras assim, com aqueles troncos fininhos, eram as mais novas. E as antigas, conforme vão passar dos anos, elas vão se tornando o caule muito mais grosso. Então tem algumas lá que eles deduzem, imaginam que seja do tempo de Jesus. Aí eu vi uma gordinha lá, falei, aquela sou eu. Então é assim, a oliveira bem fininha é novinha. E quanto mais antiga,
mais grosso é o caule. E refletem a beleza de Cristo. Então, os juniores prepararam uma lembrancinha que eles vão entregar agora. Isso, quem for recebendo pode ir sentando e assim nós vamos encerrando esse momento. Ficamos devendo aí parte da homenagem, mas eu prometo que o ano que vem eu cumpro, porque a Terezinha falou que só viria se a homenagem fosse muito especial. Daí eu trouxe, mas não deu certo, Terezinha. Não, as mulheres vão ganhar também, é que as meninas estão chegando para cá, ó. Se quiser comer, pode. Podem se sentar. Obrigada. Deus os abençoe. Oremos, irmãos, e logo em seguida o pós-lúdio, seguido da abertura da escola bíblica. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos por esse culto, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou e tem falado aos nossos corações, Senhor. Obrigado porque podemos sentir a tua presença, sentir o teu conforto, a tua sabedoria, Senhor. Sabedoria essa também representada, Senhor, na vida dos nossos idosos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem nos colocado em nossos caminhos, em nossas vidas, de forma tão especial, de forma tão importante, ó Pai. E que o Senhor abençoe e dê força a eles nesse período da vida, qual sabemos com algumas limitações físicas, muitas vezes, Senhor, mas que o Senhor dê força, sabedoria, ânimos, alegria, ó Pai, alegria no viver, e que as pessoas ao redor, ó Pai, incluindo a mim, valorizem cada dia mais essa importante bênção, esse presente que nós temos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, nos abençoe essa semana, abençoe também o aniversário do Coral Jovem, que será comemorado hoje à noite, que seja uma bênção, ó Pai, assim como a vida desse coral. Obrigado, abençoe a abertura, a escola bíblica, em nome de Jesus, amém.